Antes de mais nada, um aviso. Eu estive com saudades, mas voltei e voltei para ficar. É o seguinte, feliz ano novo, feliz 2018. Espero que você tenha usado os outros vídeos para construir suas metas e objetivos. A gente vai falar isso durante o ano ainda muito sobre isso, sobre estar atingindo as metas, estar atingindo os objetivos. Feliz ano novo para vocês, que seja um ano muito diferente, que seja um ano muito melhor e que você consiga melhorar muito a tua qualidade de vida e o que você faz e o que você tem feito e que você tenha muito mais prazer e muito mais felicidade, certo? Eu fiquei uns dias sem gravar, foi meio triste, mas foi bom por um lado, porque eu curti muito meu pai e minha mãe. Eu fui pra praia, fiquei com eles lá uns dias e eu lembrei de um monte de coisa que eu passei quando criança, me diverti horrores com meu irmão discutindo umas coisas de como eles eram e como a gente foi criado e coisas assim. Achei bem interessante, bem legal e foi uma delícia poder passar esse tempo com eles e matar a saudade de estar na casa deles, ter as regras deles, tomar umas broncas de novo. Foi top, foi muito legal. Depois a gente fala disso. O vídeo, eu tenho um monte de coisa que eu queria falar hoje, porque eu tava com saudade mesmo de gravar e eu vi que eu gosto muito de fazer. Então se você tá assistindo e tá gostando, obrigado, porque você assistir pra mim é muito importante. Eu quero muito poder ajudar as pessoas de alguma forma como eu consegui ser ajudado. E aí o que eu queria falar hoje é que eu fiz uma reunião muito top, muito, eu amei fazer essa reunião, não estava muito esperando tudo o que aconteceu, mas eu fui para uma reunião e eu fui ajudar uma empresa bem bacana, uma empresa bem enxuta e organizada a se estruturar ainda mais, né? E a gente estava conversando, eu e os sócios, e a gente estava tentando entender algumas situações. Não dá para explicar tudo exatamente, mas senão vai ficar muito longo, mas eu percebi duas coisas assim, e eu queria dividir com vocês. Primeiro, o quanto a gente tá ali com um propósito de construir uma situação mais confortável, mais protegida para eles e para o negócio, foi muito legal, num sentido de parar para pensar. E acho que o mais legal disso, que foi e a gente tava falando de organização, de estruturação e tal, e o mais legal disso foi ver eles poderem conversar fora da rotina normal deles sobre coisas que eles não, acho que eu vi não conversavam um tempo, ou não conversavam tão profundamente, ou não tinham tanto conhecimento sobre o que podia ser feito por eles mesmos. E foi muito legal isso, porque eu vi uma coisa muito brilhante, eu queria dividir com vocês. Eu vi duas pessoas que vivem juntas, que convivem juntas, que tentando entender uma posição do outro e falando com todo cuidado para não magoar o outro pela sua própria visão, mas ao mesmo tempo com receio de falar. Enquanto eles não conseguiram falar com todo o carinho, mas ser muito franco e muito honesto, eu percebia que o papo não rolava. E acho que tem que ficar uma dica desse vídeo é a honestidade e o cuidado para se falar. Eu acho que falar de acordo com o que o outro pode escutar é uma grande sacada. E falar com carinho para que o outro entenda é uma outra gigantesca sacada. E eu comecei a perceber que eu via eles conversando e por mais que fosse claro de entender, quando faltava a real intenção de deixar o outro confortável e estava só se protegendo para que o outro não achasse ruim, a comunicação rolava de um lado para o outro, mas ela não fazia sentido. E depois de um tempo, de um exemplo ou outro, de uma coisa que eu ajudei eles assim se organizarem de certa forma, eles conseguiram fazer com que um entendesse o outro. E são pessoas super inteligentes, são pessoas super capazes, assim, não tenho nem o que falar, quem sou eu perto deles, mas foi muito interessante isso, assim, quanto eles conseguiram melhorar a relação deles pela forma como eles se comunicam. E acho que aqui fica a primeira dica de hoje. E a segunda, e depois eu posso entrar mais nesse assunto se vocês quiserem, sobre intenção, atenção, como falar e tudo mais, a gente pode desenvolver isso. Eu tenho alguns bons materiais sobre comunicação, acho que a gente pode desenvolver isso mais. E um segundo ponto, a gente estava conversando sobre organização, sobre o que a gente espera do ano, blá, 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 blá.
E a gente estava tentando organizar e se estruturar para algumas coisas, e eu estava conversando com eles e eu percebi que por mais que eles estavam se organizando ou eram organizados, muito organizados, para eles chegarem no nível que eles querem de vida, de negócio, de propósito, de felicidade, e também ter um jogo, ter uma coisa que você fala, uau, consegui, conquistei, o quanto você tem que melhorar. E o quanto a organização ajuda isso. E aí a gente começou a falar sobre isso e pensar no que podia ser melhor, e a gente encontrou um monte de coisa. Então, no primeiro vídeo do ano, se eu puder dar 2 grandes dicas do que eu vivi hoje, a primeira é tenha um cuidado, mas não é um cuidado de não comunicar, é comunicar, mas comunicar com muito carinho, com muita realidade para quem vai te escutar, porque faz muita diferença. Eu vi isso acontecer entre 2 pessoas hoje na minha frente, eu achei incrível, e observar é sensacional, e acho que inclusive faz parte da comunicação, para você ver se você está tendo um bom resultado ou não, conforme você vai colocando as coisas. E o segundo ponto, isso eu acho que pode ajudar você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, qualquer lugar que você for, e como isso foi muito bom para o papo deles. E o segundo ponto, acho que é melhorar a fala, né, Daniel? melhorar, melhorar a organização. Eu acho que como tem sempre o que melhorar como organização, quando você está querendo prosperar ou querendo tapar alguns buracos onde tem falha. E foi muito legal. Inclusive esse papo rendeu para eles uma outra coisa que parte dos sócios faziam e outra parte não fazia, de se estruturar e se organizar e ter uma proteção melhor do que se faz, de como faz. E é isso, basicamente o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre comunicação, e não era para isso, eu não sabia o que eu ia falar, mas surgiu no dia de hoje, e falar um pouco de comunicação e organização. Assim que puder eu posto mais coisas sobre isso. Se alguém quiser que eu fale mais sobre alguma coisa específica ou como fazer algo em relação a isso, pode mandar pergunta, pode mandar vídeo, eu estou com muita vontade de fazer, e a gente se vê. Valeu, obrigado.